Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ontem o Senhor nos convidava no exercício da fraternidade à prática da correção fraterna. Hoje o Evangelho que ouvimos de São Mateus, capítulo 18, o convite de hoje é o convite ao perdão. Por que será que temos tanta dificuldade em perdoar? Será que é mais fácil perdoar ou ser perdoado? Esse texto do Evangelho de hoje nos ajuda a refletirmos o caminho pelo qual nós precisamos fazer. Vejamos bem, Pedro faz uma pergunta: quantas vezes tenho que perdoar? 7 vezes? Jesus diz, não, 70 vezes 7. E para deixar isso muito claro, ele conta uma história que nós ouvimos. Um rei quis acertar as contas, chamou seus empregados e um por um começou a fazer o acerto. E diz o texto que tinha um homem que lhe devia uma enorme fortuna, muita coisa, mas muita coisa. E quando o rei pede que ele acerte as contas, esse rei, sabendo da impossibilidade daquele homem, tem um projeto: vamos vendê-lo como escravo, vamos vender também sua mulher e seus filhos e todos os seus bens. Quando aquele homem ouve isso, fica desesperado, cai aos pés daquele rei e diz a ele: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. O rei, ouvindo isso, fica comovido e diz àquele homem: a tua dívida está perdoada, vai em paz. Aquele homem, saindo dali, encontra alguém que lhe deve uma quantia insignificante. O evangelista faz questão de dizer: encontrou um homem que lhe devia apenas 100 moedas. O que são 100 moedas diante de uma fortuna que ele devia? Nada. No entanto, ele diz: paga o que me deves. O homem faz o mesmo pedido: dá-me um prazo e eu te pagarei. Não tem prazo para você. Manda chamar os torturadores, leva para a prisão e que dali ele não saia até que ele pague o último centavo. Bom, aí sabemos o final da história. O que eu gostaria de trazer é uma palavra. Quando esse homem mau fica diante do rei, que está decidido a dar para ele a sentença, que ele seja vendido para pagar, ele fala uma coisa: dá-me um prazo e eu te pagarei toda a dívida. Esta palavra, a gente pode perguntar: será que ele falou isso por desespero? Porque ele não tem condição de pagar isso, é uma fortuna muito grande. Ou será que ele falou isso por qual motivação? Parece-me que esse homem é um homem muito orgulhoso. Um homem que não conseguiu aceitar que ele tem uma dívida. Por que estamos dizendo isso? Por causa da condução que ele faz. Ele sai dali e ele não vai festejar o perdão. Bom, diante de alguém que me perdoa uma fortuna e diz que está tudo certo, o que eu tenho que fazer? Festa, vamos celebrar, é um jubileu. Não, o que ele faz? Ele vai atrás dos devedores. Ele vai atrás de pessoas que estão na condição que ele estava, de devedor. Para quê? Para tirar deles o dinheiro. Com qual intenção? Porque esse homem quer voltar e cumprir o que ele disse. O que ele disse? Dá-me um prazo e eu te pagarei. É isso que ele quer fazer. Aí a gente pergunta: o que esse homem está fazendo? Esse homem está sendo movido pelo orgulho. Ele não aceitou o perdão. Por isso a pergunta inicial que o padre fazia na homilia é: o que é mais fácil, perdoar ou ser perdoado? Esse homem não aceitou o perdão, por isso ele não consegue agora dar perdão. Ele quer fazer o acerto.
Por isso ele vai atrás de todo o dinheiro possível, porque ele quer voltar e dizer àquele homem: você não vai ficar me devendo nada, eu não quero ficar devedor de você, eu não quero dever favor para você. Veja que situação. E por que isso? Porque esse homem está sendo conduzido pela sua mente racional. Esse homem não consegue acolher a misericórdia, esse homem não consegue acolher o perdão. A gente olha isso e fala: que absurdo. Mas irmãos e irmãs, nós comportamos-nos assim diante de Deus muitas vezes. Quantas vezes na minha pequena experiência de padre, só 9 anos de padre, eu já ouvi gente dizendo: eu quero pedir perdão por isso, por isso, por isso. Eu já confessei isso, mas eu quero pedir perdão de novo. Por quê? Porque não se sente perdoado, porque não acredita que Deus seja capaz de perdoar aquele pecado, porque a pessoa está olhando para onde? Para ela e não para Deus. A nossa dificuldade de acolher o perdão está aí, porque nós ficamos olhando para nós: como eu pude fazer isso, como eu fui fazer tal coisa, como eu permiti que isso aconteça. Já fez, você fez, ponto final. Olha para Deus agora, e não mais para o teu pecado, e não mais para a tua miséria. Agora, para isso tem que ter humildade e dizer: eu fiz, eu errei, eu devo uma enorme fortuna, eu tenho esse pecado, eu tenho essa fraqueza, mas Ele tem a misericórdia para mim. Então eu vou parar de olhar para o meu pecado e vou acolher a misericórdia. Esse homem não deixou o perdão cair no coração. O perdão ficou aonde? Na inteligência. Então ele tinha que fazer cálculos. Não caiu no coração. Por isso, no final do Evangelho, o que Jesus disse? Assim é que meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração. Não é perdoar da boca para fora, é de coração. O que é perdoar de coração? Ficha branca de novo. Por isso que perdoar é difícil, porque a gente perdoa, mas a gente fica: mas você lembra o que você fez comigo, né? Então pega leve. Isso não é perdoar de coração, isso é continuar lendo o pecado do outro. Perdoar de coração está aqui uma folha branca para você, você pode escrever de novo a história que você quiser, inclusive a mesma. Isso é perdoar de coração. Perdoar de coração é deixar a passagem livre para o outro. E se o outro fizer de novo, o problema é dele. Eu não perdoei, eu não posso agora ficar fazendo cálculos. Por isso, nós só daremos conta de perdoar de coração se primeiro a gente aceitar que fomos perdoados. Esse homem não consegue perdoar o companheiro dele, que lhe devia muito menos, porque ele não se sentiu perdoado. E aí a gente diz: o problema foi daquele rei? Não, o problema era daquele homem que não se sentia digno de ser perdoado. Que o Senhor nos ajude a sermos acolhidos na sua misericórdia, agirmos como pessoas redimidas, perdoadas, para agirmos assim também com os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.